tema de desenvolver municípios. E para a cátedra, eu estou num trio, que é o Martim Ferrari, a Giana, e nós pretendemos, então, desenvolver um estudo com o objetivo de realizar uma análise comparativa de políticas públicas municipais, que diz respeito ao desenvolvimento sustentável também, em diferentes municípios. Então, a gente vai escolher ainda 3 municípios transfronteiriços da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Seria essa a nossa intenção inicial, mas ainda vamos amadurecer as ideias e ir conversando e alinhar direitinho os nossos objetivos. O próximo pode se apresentar ou a gente vai chamando pelo nome? Ou querem que eu chame pela lista que vocês preferirem, fica à vontade. Acho que pode ser pela lista ou por tema associado, ou seja, quem tem proximidade com o tema. E o resultado, ao final, é que lá no seminário geral da turma toda, Roberta, é que um membro da dupla ou do trio compartilhe o tema central muito rapidamente. Nós vamos investigar isto. Pero que vai tomar a palavra solo um membro do grupo, senão todo vai largo. ¿Está bem? Seguimos. Ok. Aqui na minha lista eu tenho o Antônio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, profe. Eu estou fazendo dupla com a Maria, né? Ela é da Argentina. Eu sou o Antônio José, moro na Amazônia e sou doutorando da Unijuí. Minha pesquisa, eu trabalho com sistemas silvopastoris, né, com sistemas agroflorestais, e na cátedra eu externei o desejo de trabalhar com o tema do bem viver, né? É um tema que eu já venho trabalhando há algum tempo, já fiz algumas pesquisas em relação ao tema, e vamos trabalhar em relação ao bem viver. Só estamos agora tentando finalizar essa temática, né? E aí eu gostaria que a Maria também já falasse um pouquinho, mais ou menos, o que ela pensa, né, assim, junto comigo, para que a gente possa desenvolver, né, essa temática, né, entre os povos originários do Brasil e os povos originários da Argentina. María. Hola, buen día. Mi nombre es Mariela Báez y bueno, vamos a trabajar con Antonio, como ya Antonio contó. Soy doctorando en Desarrollo Sustentable e Integración por la Universidad Gastón Dáchari, y también mi tema de tesis es en sistemas de consumos actuales, y también trabajo bastante el tema de buen vivir, así que bueno, hemos coincidido en poder trabajar esto. También tiene que ver con el grupo 3. Ya aprovecho, profesor Pedro, para aclararle que yo me inscribí en el 3 y Antonio en el 2 porque no estábamos seguros. Comparten los dos temas, digamos, pero bueno, si a usted le parece, nos quedamos en este grupo, o si tenemos que mudarnos al 3, estaría bien también, ¿no? Lo que usted nos pueda sugerir, digamos. Ok. Isso, então, dando continuidade, temos aqui a Daniele de Oliveira Biocchi. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, colegas, professor Pedro. Então, eu sou a Daniele, sou doutoranda em desenvolvimento regional pela Unijuí, e o meu tema de pesquisa de tese é sobre educação. Na verdade, sou professora e o meu trabalho de pesquisa é trabalhar a educação para classes sociais, pensando como uma possibilidade de melhoria para todos,
de possibilidade de mudança de hábitos, que é um dos conceitos que eu trabalho do Bourdieu, já trabalhei na minha dissertação e agora trabalho na tese, e para uma melhoria social. Então, essa é a minha área de atuação dentro do doutorado para a tese. O nosso grupo é composto por mim, pela Luísa e pela Raíssa, e a nossa ideia é trabalhar os ODSs, né? E ontem até nós conversávamos sobre isso na aula, ontem à noite. Então, é trazer os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e pensando eles, então, nessa questão transfronteiriça, né? Então, trazer o que esses objetivos agregam para nós trabalharmos, então, nessa integração. Esses objetivos, eles são... ontem até eu perguntava, né? Esses objetivos, as pessoas conhecem esses objetivos ou as pessoas não têm noção nenhuma do que são os ODS, né? A gente está em 2023 e em 2030 para os ODS ser minimamente atingidos, pensando mundialmente, mas se nós formos analisar, nem os nossos governantes não conhecem, então, o que são os objetivos. Então, a ideia é trabalhar dentro dos objetivos dos ODS e integrar, então, dentro dessa questão transfronteiriça, tá? Enfim, não sei a Raíssa e a Luísa se estão por aí, que possam me ajudar também nessa fala sobre o nosso tema geral. Oi, estou por aqui. Então, a gente ainda não a gente não deixou tudo bem alinhadinho, né? Que eu, a Dani e a Luísa vamos nos encontrar mais algumas vezes, aí, obviamente, para poder falar sobre o assunto. Mas a ideia é essa integração e sustentabilidade no território missioneiro trinacional, né? E fazer esse levantamento bibliométrico na implementação dos ODS Brasil, Argentina e Paraguai. Essa é a ideia, até então, do nosso trabalho. Olá, bom dia a todos. Então, eu sou a Luísa, também sou doutoranda aqui do PPGDR da Unijuí. E as meninas já colocaram muito bem, então nós vamos discutir essas questões voltadas aos ODS. Na minha dissertação eu já vinha trabalhando também, e na minha tese de doutorado também vou trabalhar um pouco com os ODS. E estamos alinhando ainda o tema, acho que é uma construção, né? Então, a partir dos encontros que nós vamos ter, nós vamos conseguir desenvolver um bom trabalho. Elisiane? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Elisiane, eu sou doutoranda então, do Programa em Desenvolvimento Regional da Unijuí. E junto com a Hayat, a nossa proposta é trabalharmos com uma aproximação no processo de envelhecimento da população da região aqui nossa, aqui missioneira, com a região, né, analisando os dados com a região de Misiones. E também aprofundar as políticas públicas na área do envelhecimento, na saúde do idoso, nessa perspectiva. A minha proposta de trabalho da tese, então, ela é voltada à educação, ensino e serviço, e a gente acredita que essa proposta, ela aproxima na medida que a gente tem uma dimensão desse cuidado dentro da proposta. Acho que seria isso. Não sei se a Hayat, eu estou no celular, então eu não sei se ela está aí, se ela quiser falar também. Acho que não, né? Eu acho que não tá, Eli. É. A próxima é a Giovana. Oi, vocês me ouvem bem? Sim. Tá. O grupo, eu sou a Giovana, então, da UFFS, Desenvolvimento e Políticas Públicas, e eu faço o grupo com a Laura Escovar, e que ela é do Desenvolvimento Regional da Unijuí. A gente pensou em duas possibilidades de tema e a gente está tentando alinhar ainda, e um deles era para trabalhar a questão da evasão demográfica nessa região missioneira, então, e trazer, então, possibilidades de políticas públicas, enfim, fazer uma análise, talvez até à luz da teoria da causação circular cumulativa. E a outra possibilidade, então,
seria de trabalhar a integração nas regiões transfronteiriças a partir das cidades gêmeas, né? A integração que ocorre nessas cidades aí. Então, a gente está alinhando isso ainda, a gente não tem certeza ainda de qual dos dois que seria mais adequado trabalhar, qual que se encaixaria melhor, mas seria por aí, mais ou menos. Giana Ribeiro. Oi, bom dia a todos. Então, eu sou a Giana, eu sou mestranda então da UFFS, em Desenvolvimento e Políticas Públicas. Estou no trio aí com a Roberta e com o Martim, né? A Roberta já passou para vocês aí a nossa intenção de tema para o trabalho. Atuo profissionalmente como assessora jurídica na Secretaria Estadual de Saúde e no mestrado o meu projeto ainda, né, de dissertação é mais na área do desenvolvimento estratégico e governança participativa. Laura? Bom dia a todos. Como recentemente a Giovana falou, eu faço um grupo com ela, né, Giovana Dremer. Então, a gente está trabalhando essas duas possibilidades de integração das cidades gêmeas ou da evasão demográfica na região missioneira, e ainda alinhando qual das duas vai ser melhor para conseguirmos trabalhar. Mas, por enquanto, é isso. Ainda em fase de construção da nossa temática. Laura, tu é de que programa? Eu sou do desenvolvimento regional, do mestrado. Tá, ok. A Luísa já falou, então a Magália. Oi, bom dia. Eu sou Magália, sou do Programa do Desenvolvimento Regional da Unijuí. Vou fazer dupla com o Diego Bervaldi, parece que é o sobrenome dele, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Mas nós não escolhemos o tema ainda, assim, não definimos como vocês. Meu Deus, fiquei apavorada, né? A gente conversou semana passada, escolhemos a dupla, assim, e daí ele vai conversar com o professor, mandei alguns artigos para ele, dos que eu já tenho escrito, e para a gente pensar, mas só vamos sentar, assim, para conversar na semana do dia 17, 18, por aí, porque tá um pouco corrido tanto para ele quanto para mim. Então, a gente não definiu a nossa linha ainda, bem, como que vão fazer essa pesquisa, tá? Obrigada. Mara? Tá todo mundo com a câmera fechada, vocês estão me escutando? Caiu para mim. Eu tô ouvindo. A minha internet tinha caído, mas acho que agora voltou. Tá, ok. Então, eu sou a Mara, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí. Eu vou fazer dupla com a Carolina Obieta, da UGD, da Universidade Gaston Bachari. Ela não está na sala, não sei se a gente... Ela não estava conseguindo entrar antes, eu não sei se ela conseguiu entrar. A nossa temática, como eu estudo, eu sou da outra linha de pesquisa, da linha de pesquisa de gestão estratégica e dinâmicas de mercado, e eu venho estudando capacidades dinâmicas elencadas ao território. Eu fiz a proposta para ela para a gente trabalhar as dimensões das cidades inteligentes, levando em consideração as produções dos programas de pós-graduação, tanto da UGD quanto da PUC-RS, que é o PUC, eu trabalho com a PUC desde o mestrado. Então, a gente vai levar em consideração essas produções dos programas de pós-graduação elencadas, então, a gestão territorial e as cidades inteligentes. Ela está com bastante dificuldade de compreender um pouco a dinâmica de Porto Alegre, né? A PUC fica em Porto Alegre, então tem toda a região metropolitana, mas eu estou tentando explicar para ela que da mesma forma que Buenos Aires tem uma região, né, em que vários recursos são determinados para essa região se sustentar, ela tem compreendido um pouco mais. Então, a gente vai usar essas duas teorias, vai ser gestão territorial e cidades inteligentes,
como ela também estuda uma parte de recursos ambientais, destinação de resíduos sólidos, a gente vai dar um pouco de ênfase na dimensão de recursos naturais. E é mais ou menos isso, mas a gente ainda está bem no mundo das ideias, e a Carolina está com um pouquinho de dificuldade de compreender essa nossa dinâmica de regiões, que é um pouco diferente lá na Argentina. Mas acredito que vai dar tudo certo. A Mariela já falou, ela quer fazer mais algum comentário? Tá, então a Marta. Marta está aí? Vamos então para o Martim, pode ser? Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día a todos. La verdad que muy contento de estar participando con esta experiencia. Yo estoy haciendo grupo con Roberta y con Gina, con mis compañeras. Roberta ya comentó, la verdad que muy interesante esto de estar compartiendo experiencias con personas de otros países. La verdad que muy interesante. Bueno, yo formo parte de la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy de la ciudad de La Plata. Soy licenciado en Administración de base. Tengo una maestría en Economía Circular y Medio Ambiente y estoy haciendo el doctorado en la Universidad Gastón Dachari en Desarrollo Sustentable e Integración. Y el tema de trabajo de mi tesis es el turismo sustentable. Cerca de la ciudad de La Plata, donde yo vivo, 400 kilómetros, hay una ciudad que se llama Mar del Plata, que es una de las principales ciudades turísticas de Argentina, y mi investigación tiene que ver con analizar los operadores turísticos de una zona en particular que se llama el Bosque Peralta Ramos, y ver qué condiciones medioambientales tienen estos emprendimientos para después hacer un diagnóstico y formular políticas para que mejoren su desempeño ambiental. Así que, gracias. Mônica Carolina. Sí, buen día, sí, estoy acá. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Mi nombre es Carolina Núñez y estoy haciendo dupla con Adriano da Costa, que es de la UFF, de la universidad, así que él está también en el grupo. Y bueno, como ya me venía presentando estos días, soy de la Universidad Gastón Dachari, compañera de Martín, también Ferrari, estamos cursando el doctorado en Desarrollo Sustentable e Integración. Y bueno, ahí estamos. Esta experiencia para mí es nueva, así que me cuesta un poquito el portugués entender, pero estoy aquí con mi compañero Adriano, si él puede explicar un poco más, voy a hacer dupla con él. Adriano, você pode explicar um pouquinho a temática tua e da Mônica para o artigo da cátedra, por gentileza? Tenés el micrófono apagado, Adriano. Perdão, meu nome é Adriano, sou formado em psicologia, como a Mônica também é uma experiência nova, mas nossos temas são um pouco distintos, né? A Mônica estuda a questão do turismo religioso e a minha área é um pouco ligada à saúde, e então nós estamos pensando em construir um trabalho, né, que a gente consiga linkar as duas áreas, né, a partir do tema sugerido, né, dentro do contexto que a gente vem para estudar, que é o contexto econômico, social e ambiental. Então, a gente começou a conversar agora, na semana passada, se não me engano, e ainda não definimos um tema exato, né, mas já estamos no processo de construção, estamos dialogando e estamos vendo uma data para que a gente possa também se reunir e definir, mas a princípio nosso trabalho segue nessa linha. Adriano, não sei se você falou, mas de que programa você é e o que você faz? Perdão, faço mestrado na Universidade Federal Fronteira Sul de Cerro Largo, e a minha linha de pesquisa é dentro da linha da saúde,
né? Meu tema é buscar entender, né, como que ocorre a construção, né, e a nutrificação da recuperação de pessoas com problemas de álcool e drogas, né, e é uma pesquisa qualitativa, né, e também recém estou concluindo o primeiro semestre, né, então acho que seria isso, né, não sei se respondi a pergunta. Isso, super interessante. O próximo é o Omar. O Omar não era professor, eu acho? Hola, buen día. Yo soy doctorando de la Universidad Gastón de Achille de Posadas en Desarrollo Sustentable e Integración, y con mi par, Sheila, Adrián y Richard, pensamos hacer un trabajo puntualmente englobando transportes en movimiento, medio ambiente y comercio, referido principalmente al agua, o sea, los beneficios que nos brinda como medio económico en el contexto social, también cultural, ¿no es cierto? El agua como medio de transporte, el agua como recurso humano, las políticas públicas que se están aplicando, investigar un poquitito, a partir del siglo XX, para tener aproximadamente una fecha, al 2030. Bueno, de eso se trataría nuestro tema, y si Sheila quiere agregar algo, invito a que se presente también mi compañera, mi par, seria interessante. Isso, então a gente vai... Desculpa, bom dia, meu nome é Sheila, eu sou mestranda, então, da UFFS de Cerro Largo. E aí a gente vai, então, não temos bem definido ainda para que linha a gente vai abordar, mas vai ser a água mesmo como tema central, abordando a questão do transporte, da questão do mercado, né, internacional, né, entre os países de fronteira, e fazendo uma ligação com o desenvolvimento, né, o desenvolvimento e os mecanismos que trazem também questão que os professores abordaram ontem na aula, da violência, né, das intempéries que ocorrem nesse meio, mas a água sendo o tema central. Raquel. Bom dia a todos. Então, meu nome é Raquel, eu sou mestranda de Desenvolvimento Regional da Unijuí, e a minha linha de pesquisa, ela se encontra na felicidade. O meu intuito de projeto é estudar, através do indicador Felicidade Interna Bruta, que ele tem várias dimensões, né? Não só análise econômica, mas ele traz análises culturais, espirituais, fazer uma aplicabilidade desse indicador de felicidade no município de Juí, e aí fazer toda essa relação dessas 9 dimensões. E eu estou fazendo dupla com a Marta, da UGD, e o nosso intuito de trabalho é fazer uma análise de pontos positivos e pontos negativos da construção da ponte entre as cidades de Porto Xavier e San Javier, acredito que é assim que se fala, provavelmente indo para uma análise mais econômica, devido ao tempo, né, que nós não temos muito tempo para essa análise. Isso. Show de bola, Raquel. A Marta quer fazer algum comentário? Acho que não. Bom, eu achei todos os temas super interessantes, alguns bem distintos, que a gente não está muito acostumado a ouvir, né? Mas essa integração traz essa oportunidade de nós ter novos olhares, né? Novas percepções. Eu acho que isso vai ser muito rico, e a cátedra está trazendo uma grande contribuição para as nossas vidas, seja pessoal ou acadêmica. Professor Pedro, eu te devolvo a palavra, ou se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, tá bom? Bom, parabéns pela coordenação, Roberta, e todos os temas
entendo, sempre escutando aqui e acompanhando, as temáticas são bastante diversas, tem um aspecto muito importante, que vários temas são próximos, mas uma abordagem que será a partir de pressupostos de formação distintos, diferentes. Esse espaço de integração e, portanto, esta apresentação. Como forma de encaminhamento, ao seguirmos aqui, é que vocês também, entre os pares, independente se os dois estão aqui ou se um está aqui e um está num outro grupo, que vocês, em pares, estejam articulados para depois socializar no grupo todo os temas centrais que estarão explorando. Que outros temas vocês, a partir da cátedra, da abordagem dos 2 finais de semana, lhes provocam ou lhes ensejam, lhes generam perguntas de possíveis outras investigações? Martín, ¿me comprende hablando despacito en portugués, portuñol, español? ¿Qué tal, Pedro? Sí, a veces me cuesta un poquito comprender el Está portugués. bien. Cuando hablas en Ese portuñol, es también el desafío de nuestra cátedra, donde Martín está en la zona centro-sur de Argentina. Antonio está en la zona norte de Brasil, o sea, están en 2 extremidades. Si cada uno pudiese compartir un poco, nosotros en nuestra gran cantidad vivimos en esta zona mediterránea central de la América Latina, o sea, esta zona Misiones trinacional. Si Antonio pudiese compartir con nosotros y Martín, a partir de Mar del Plata, ¿qué temas ustedes miran como problemáticas de frontera? Yo sé un poco que Antonio vive otras tormentas de frontera en el norte, ¿no es, Antonio? O sea, la problemática de frontera que tiene la palabra frontera, la única cosa que tiene en común con los temas que ahí estamos hablando, pero que la problemática es otra. Si cada uno de ustedes pudiese sistematizar en 5 minutos cuáles son las tormentas que pasan por las cabezas de ustedes que están lejos de la zona territorial de esta cátedra. ¿Me hago comprender ahí? O sea, nosotros, a partir del cierre de esta ventana, vamos a tener nuestros pies y nuestra cabeza en la tierra colorada misionera. Pero que Antonio está en Amazonia, Martín está al sur de Buenos Aires. O sea, ¿qué es la problemática que pasa por la cabeza de quien está un poco lejos de esta realidad mediterránea misionera dentro de este contexto? Si tal vez Antonio pudiese hablar primero y después Martín lo trae un poco la mirada desde el sur. Puede ser. Antonio, bien, podemos hacer un poco la conformación para oír. Yo tengo la fraterna posibilidad de ya tener oído a Antonio 2 o 3 veces, mas sé que los aportes que él trae es una problemática muy distinta a lo que la problemática que nosotros tomamos como problema. Antonio, bienvenido desde el norte de Amazonia para nuestra tierra colorada del sur. Antonio. Bom dia, prof. Eu moro na região norte, né? Eu faço fronteira de estados com o Pará e Amazonas, o estado do Amazonas e também com alguns países, as Guianas e o Suriname. E eu moro bem no centrão da Amazônia brasileira, né, como é conhecida a floresta amazônica, e eu pesquiso sistemas, né, agroflorestais, e uma inquietação que me traz e que eu vejo que é comum, é comum na América Latina, sobre essas problemáticas sociais que acontecem não só no Brasil, mas acontece em toda a América, né? E principalmente na região amazônica. E uma das inquietações
é justamente a Agenda 2030, porque já foi feito vários acordos, várias discussões sobre. Agora mesmo aqui na capital de Belém vai acontecer a COP Belém, e discutir questões de clima, questões de desmatamento, enfim, estudar o meio ambiente. E aí isso me preocupa porque parece que cada vez mais aumenta o desmatamento na Amazônia, as queimadas, a derrubada da floresta. E aí eu tenho uma preocupação porque o agro está entrando assim com todo o vapor, essa questão do agronegócio, né? Então, há um grupo de pessoas, né, que está inserindo muito forte a questão do agronegócio, né, o plantio de soja, de grãos aqui na região. Então, isso implica dizer que precisa desmatar grandes áreas para poder cultivar soja e fazer parte desse rol do agronegócio. E essa preocupação com os ODS da Agenda 2030, a gente meio que pouco avançou, né? Embora já foi discutido várias vezes em salas de aula, em congressos, né? Que é muito difícil, é lento o processo, mas é algo que preocupa a gente, porque 2030 já está bem próximo e pouco se avançou aqui na região norte, né? Então, é uma preocupação. E uma outra preocupação também que eu tenho, enquanto pesquisador, estudante de desenvolvimento regional, eu tenho uma preocupação que nós vivemos, além de estar na maior floresta, né, natural do mundo, a gente tem a maior bacia hidrográfica, né? E hoje nós sofremos porque essa bacia hidrográfica ela não é mais, assim, em parte, não é consumível, né? A gente não consome a água dos rios pela questão da poluição. Então, nós consumimos água de poços artesianos dos lençóis freáticos, e aí a gente tem as mesmas dificuldades de qualidade de água que outras pessoas de outras regiões que não têm água em abundância, como a Amazônia, tem. Isso é uma temática, a questão da água. E um outro problema na Amazônia é destinar o lixo. Se permitir, Antônio, só o destaque para a nossa conexão. Ontem, Servim trouxe a problemática de água não potável de toda a bacia Paraná, Paraguai e Uruguai, que é a maior bacia, ou seja, as duas principais bacias hidrográficas da América Latina, que é a bacia do Amazonas e a bacia do Plata, são duas bacias de água doce. As duas não mais estão consumíveis pela potabilidade comprometida. Apenas para somar que as duas principais artérias de água doce da América, que é a Amazônia e a bacia do Prata, destacada ontem por Servim na bacia do Rio Paraná, estão comprometidas. Portanto, é só para somar que a realidade norte-sul tem um problema em comum. Tem água dulce, pero que não é consumível diretamente. Ou seja, pode seguir, Antônio. Graças. Obrigado, prof. E uma outra problemática, por nós sermos, em sua grande maioria, no estado do Amazonas e Pará, aqui no Baixo Amazonas, nós somos cidades-ilhas, né? São ilhas, as cidades, e a gente não tem muito como locomoção. Então, todo o transporte aqui é hidroviário, né? Embarcações. E aí a gente tem uma dificuldade, como
como o Brasil, como boa parte do Brasil, de destinar o lixo. Então, o que é que se faz? O lixo é colocado na floresta. E isso também causa um impacto ambiental muito grande, porque vai todo tipo de lixo, né? Vai lixos hospitalares, vai lixos domésticos, enfim, tudo que é lixo, o município recolhe, a prefeitura, e coloca, né, na floresta. É uma outra problemática. Então, eu percebo que a Agenda 2030 ela traz uma discussão muito importante nessa questão ambiental, mas no Brasil e no mundo a gente vê muito a defesa da Amazônia no desmatamento e nas queimadas, mas eu não vejo muito a discussão sobre água e sobre o destino do lixo. Temos também uma situação muito complicada, porque nós não temos saneamento básico em boa parte das cidades. Então, nas casas são construídas as fossas, e essas fossas, né, elas depois, a cada período, são retirados os dejetos, jogados na floresta. Então, ali o animal consome, a chuva vem, desce, vai para o solo, vai para os rios, para os igarapés, então se cria uma problemática. E eu acredito que não é muito diferente em outras partes da Amazônia, né, em outras partes onde está presente a floresta amazônica em alguns países. Então, eu não sei se é igual, mas no Brasil tem essa problemática. Então, por nós morarmos bem no centro da Amazônia, e aqui a gente não só vem de avião ou de embarcações. Então, fica um pouco mais complicado essas questões. E, pelo outro lado, o custo de vida aqui é muito alto, muito caro, né? Porque nem tudo é produzido aqui. O nosso alimento vem de fora, arroz, feijão, frutas, boa parte de frutas, uva, maçã, goiaba, vem de outras regiões do país, como do Nordeste e do Sul. Então, assim, são coisas que a gente começa a se preocupar. E a cátedra me abre um leque para a gente, e aí eu junto com a Mariela, a gente tem algo em comum, que a gente trabalha a questão do bem viver, né? De trabalhar a partir dos povos originários, dos povos tradicionais, essa questão do território, que é possível você ter uma qualidade de vida baseado naquilo que os povos originários ou que os povos tradicionais eles praticam, né? Então, eu penso que se deveria levar mais a região aqui, deveria mais levar mais em consideração o saber popular dos povos originários, porque eles não poluem, eles não desmatam, eles não... Sabe assim, eles têm uma qualidade de vida totalmente diferente da gente que mora na cidade. Então, a cátedra me despertou a isso, a trabalhar essa questão do bem viver. E aí a Maria, ela se interessou também, porque é um tema que ela pesquisa lá com os povos originários da Argentina. É mais ou menos isso, prof. Eu não sei se eu consegui me expressar como esperado. Obrigado. Fantástico. Alguma pergunta para Antônio? Porque eu teria 10 perguntas para fazer. Mas vou abrir 2 perguntas para Antônio e depois vamos ao Sul com Martim. Pode ser? Raquel, quer perguntar, Raquel? Estava cá. Com a vontade de perguntar para Antônio. Mariela, usted está en Posadas ahora. ¿Qué tal la ponencia de Antonio desde el norte? Compartida completamente. No sabía, recién me entero de que estamos trabajando también. Yo trabajo con residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, que acá viene a ser una problemática compartida, porque no tenemos sistemas como para deshacernos de ese tipo de desechos. Si bien hemos solucionado en parte el tema en las ciudades, el tema de los residuos sólidos, en parte digo, tampoco hemos encontrado una solución sustentable, más allá de que ya se han instalado algunos sistemas de recuperación y reciclaje, suele ser una problemática común. Entonces, con Antonio lo que compartimos primero es el tema de rescatar los saberes, el de los pueblos, de las comunidades ribereñas y originarias con las que trabaja. Yo con algunos contactos que tengo acá con comunidades originarias nuestras, para poder tratar de rescatar esos saberes que están muy asociados a lo que es la filosofía del buen vivir, con respecto a lo que son los actuales sistemas de consumo, hacer como una comparación tratando de extraer justamente lo positivo, como para hacer esas comparaciones que nos lleven a poder encontrar equivalencias y también, por supuesto, diferencias, pero para poder, bueno, hacer sugerencias respecto de cómo podemos compatibilizar un poco esto de el desarrollo sustentable con este tipo de conocimientos. Creo que coincidimos con Antonio de poder hacer rescates que sean valiosos en el aporte de la academia, que por ahí estos saberes están un poco dispersos y un poco olvidados, y creo que es interesante traerlos y sistematizarlos un poco para que sean también una fuente, ¿no?, de donde se puedan tomar conocimientos que aporten a la Agenda 2030 en este sentido. Fantástico. Muito obrigado. Raquel. Todo mundo consegue me escutar? Minha Wi-Fi tá dando uma osciladinha. Agora eu troquei. Bom, eu já fui colega do Antônio, né, em algumas disciplinas, e sempre é muito interessante a fala dele, né, porque ele traz uma visão assim diferenciada lá da terra dele, que às vezes a gente não tem aqui no sul, né? A gente vê mais pelas notícias, né? E é muito interessante sempre de ouvir o Antônio. E ele já trouxe essas temáticas em outras aulas sobre essa questão do lixo, né? Sobre a questão das águas. E aí eu queria levantar para o Antônio uma questão que também a gente vê bastante na TV, que é a questão da exploração dos minérios. Eu não sei como é que isso tem afetado lá a tua comunidade, né? Porque vocês vão falar das comunidades, porque isso a gente vê bastante também se falar na TV, e eu queria, então, perguntar sobre isso para o Antônio, essa análise dele que está lá. Obrigada. Raquel, que bom. A gente tem, aqui mesmo no município onde eu moro, onde eu resido, a gente tem uma riqueza muito grande nessa questão de minério, né? Aqui trabalha-se a bauxita, né, que é o minério do alumínio, e aí quem está explorando é a MRN, é uma empresa, né, de vários países, Canadá, China, Estados Unidos, e eles, assim, é devastador o problema da exploração de minério aqui, né? Parece que juntou todos os problemas do mundo e está tudo aqui na nossa região. Eles poluem os igarapés, eles desmatam, assim, e uma coisa que me preocupa é que eles conseguem ganhar as licitações com todos os problemas que a gente apresenta como pesquisador, mas, assim, o IBAMA, o governo federal, parece que não leva muito em consideração aquilo. Agora mesmo está tendo as audiências públicas para eles permanecerem mais 15 anos de exploração. E aí eles entram, eles trazem os técnicos, né, aí de Brasil afora, e eles falam na questão de reposição, de reflorestamento, mas, assim, tudo balela, que não acontece. Só que, assim, é muito problema.
né? É baixando problema, porque eles são os maiores exploradores aqui da Amazônia. Só que tem uma coisa assim bem complicada. A gente fica meio que reservado, porque é muito perigoso para a gente falar da Amazônia. Porque você é ameaçado de morte. Eles intimidam, né? E aí a gente fica assim, fala, mas você pode, a qualquer momento, você receber uma bala. Só que a gente não se cala, né? E principalmente eu e nós temos um grupo de pesquisa aqui, né? E a gente questiona, a gente vai para cima, mas assim tem esse problema também, né? É só lembrar do caso da irmã Dorothy, né? Que ela trabalhava essas questões e o que aconteceu? A irmã Dorothy foi assassinada. Então tem esse problema também. E aí tem várias mineradoras que exploram minério. E além de explorar minério, eles fazem desmatamentos grandiosos e aí poluem os rios, poluem os igarapés, aí vem o problema de prostituição, de droga, é tanta coisa, porque vem muita gente de fora, né? E aí o problema só aumenta, aumenta, aumenta. Mas algo mais gritante são as ameaças constantemente, que alguém vai te fazer. Olha, ou tu cala a tua boca, fica quietinho, senão, aí, complicado. Fantástico. Podríamos seguir hasta mediodía solo con Antonio. Gracias, Antonio. Fantástico y de pronto esta integración de experiencias. Y por esto vamos a tomar un vuelo y vamos al sur. Martín, bienvenido y un fraterno abrazo del norte a sur de América. Bueno, primero, qué interesante los comentarios de Antonio y muchas de las problemáticas que él menciona se repiten en distintas partes del continente. Yo creo que hay problemas medioambientales que son globales, como por ejemplo las emisiones de dióxido de carbono, que generan un efecto invernadero que nos afecta a todos a nivel global. Pero también hay problemas medioambientales que son regionales, como por ejemplo la cuestión del agua, que afecta a distintas localidades de una región, y también problemas medioambientales que son locales, propios de un territorio, como comentaba Antonio, el caso del uso de los pesticidas en las plantaciones de soja. Eso es algo muy local, pero pasa en varios lugares, como comentaba Antonio, acá en La Plata, alrededor de la ciudad hay plantaciones, y también tenemos un problema con respecto al uso de agroquímicos y a los efectos que eso genera en las poblaciones locales. También en Mar del Plata, que está cerca de acá de La Plata, tiene el mismo problema. Hay toda una pequeña corriente de lo que es la agroecología, pero sin embargo los efectos de los agroquímicos terminan llegando también hasta esas pequeñas plantaciones que quieren ser hechas de una manera más ecológica. Entonces esos problemas locales veo que se van repitiendo en distintos lugares. Después, por ejemplo, en La Plata, un problema local que tenemos el Río de la Plata, y el Río de la Plata hace más de 50 años la gente se podía meter a bañarse, a hacer actividades de dispersión. Hoy en día está prohibido bañarse en el Río de la Plata, por lo menos donde está cerca de La Plata tenemos una localidad que se llama Ensenada, ahí hay un balneario que se llama Punta Lara, directamente hay estudios hechos sobre el agua, hay cianobacterias, y es perjudicial tanto para la piel, o si alguien llega a ingerir el agua del Río de la Plata puede generar problemas tremendos. Durante muchísimos años se vertieron efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento. Hace muy poco que se empezó a hacer un primer tratamiento de los sólidos. También hay un vertido de las industrias en el Río de la Plata. Así que es un problema muy serio que tenemos en esta zona. Y después con respecto a Mar del Plata, que está bastante cerca, que es una zona donde la gente se baña y va, digamos, turismo de todo el país, un problema que preocupa mucho es que hace poco se autorizó la explotación petrolera en Mar del Plata. Entonces hay muchos estudios que en la mayoría de los lugares donde se hacen estas perforaciones offshore, en este caso sería 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, hay mucha posibilidad de derrame de petróleo. Así que esos serían un poco los problemas locales, mirándolo desde mi zona. Y mirando la zona un poco de Misiones,
la otra vez cuando estábamos charlando y trabajando con Gina y con Roberta, estuvimos viendo un poco el tema del dengue, que el dengue es un problema muy propio de esa zona. Acá en la zona nuestra prácticamente no hay, y cómo una política pública puede hacer que se disminuya, digamos, que se evite la expansión del dengue. Entonces, por ejemplo, estábamos estudiando que en Posadas está esa política pública de que cuando hay terrenos baldíos y si los propietarios no los limpian y se generan, digamos, condiciones propicias para el dengue, cómo la municipalidad puede intimar a los dueños de esos terrenos para que los limpien, cobrarles multas, y si no ir un paso más allá y que la propia municipalidad haga la limpieza de esos terrenos y después pasarle el costo al dueño del terreno. Entonces, con nuestro grupo de trabajo lo que queremos hacer es investigar qué otra política pública pasa en una localidad de Paraguay y en un municipio también de Brasil, y buscar puntos en común para después poder proponer una política pública integral tomando los aportes de las distintas municipalidades estudiadas. Así que ese sería mi comentario. Fantástico, Martin. Daniele, você que roda a região sul do Brasil, o que lhe gera inquietude mirando mais ao sul, no caso das contribuições de Martin? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, professor, bom dia, Martin. O Antônio aí, eu sabia que ele tinha entrado para o doutorado, mas não tinha tido a oportunidade de revê-lo. Que bom, Antônio, te rever novamente aí, colega, novamente. Sim, professor, eu acho que a gente tem muitos problemas, né? A questão ambiental, ela é muito... deveria ser discutida, né, por todos, mas a gente sabe que isso não acontece. A gente acompanha aqui no Rio Grande do Sul, né, quantos municípios não têm uma coleta seletiva de lixo, e quando a gente conversa com as pessoas, com os governantes dos municípios, né, e esses dias eu conversava sobre isso, e a resposta é, mas o município é muito pequeno, né, o município é muito pequeno, a gente não consegue fazer isso, as pessoas não... Aí as pessoas, daí tem que educar as pessoas para se separar em casa, né? Então, a gente vê que os problemas, eles não, às vezes, nem se tenta solucionar, nem se tenta resolver, né? E daí eu até comentei o dia que eu ouvi isso, eu disse, quem sabe se pensasse numa integração de vários municípios pequenos, que são um pertinho do outro, nessa integração, para que esses municípios fizessem essa coleta seletiva juntos, né? Não precisa ser um município sozinho lá, contratar todo um aparato de caminhão, enfim, né? Mas, às vezes, não se tem vontade política para isso. E o que a gente nota, assim, que entre as nossas relações de Brasil, Paraguai e Argentina, também, ontem a gente falava, né, na fala do professor Rota, de todos os problemas que a gente tem, que estão ligados com a nossa história, né? Porque começou a nossa primeira aula da cátedra, foi uma fala, então, sobre a questão das missões mesmo, né? E como esta relação histórica, ela está internamente ligada a tudo que a gente vive hoje. Então, a gente coleta os frutos do que foi deixado. E ambientalmente isso é muito sério, né? Porque nós estamos coletando os frutos de gerações que vieram antes da nossa, que exploraram e que trabalharam muito nesse processo de exploração e que geraram gerações que pensam parecido com eles. Né? Então, nós vemos de uma geração que ainda se tem muito essa questão da exploração, né, do trabalho, e como é difícil de quebrar esta questão de exploração, de construir uma sociedade mais politizada, que pense diferente, né? Então, é um processo mas eu acho que a gente está caminhando, assim,
que essas oportunidades que a gente tem de nos conhecer, de conversar, de trocar ideias, acho que essas oportunidades são muito importantes, né, professor? Para que as coisas aos poucos vão mudando e nós, como pesquisadores, a gente consiga minimamente contribuir para a sociedade com as nossas pesquisas, apesar de ter medo, né, Antônio, das nossas contribuições, né, como o Antônio falava antes, a gente às vezes tem que cuidar como fala, como aborda as coisas, e nós aqui no Rio Grande do Sul menos, mas imagina aí na Amazônia, como é que não é a questão, né, que é muito mais forte do que aqui. Então, mas eu acho que a gente está andando devagarinho, e essas oportunidades que a gente tem de fazer essa troca, de conversar, eu acho que isso engrandece e certamente faz com que a gente vá se desenvolvendo mais. Fantástico. ¿Quieres comentar, Martín? ¿Se ha aprendido? Sí, básicamente de lo que decía Daniel, yo creo, Danieli, que es un desafío, ¿no? La gestión de los municipios, del trabajo en común y también la participación ciudadana con respecto a esos políticos que gestionan los municipios. Por ejemplo, un caso positivo que hay acá en La Plata, que el municipio tiene una especie de comisión que es una comisión ambiental donde está abierta a la participación, y tanto los representantes de las universidades o la sociedad civil, las comunidades en sí pueden presentarse, hacer propuestas, deliberar, y en base a eso después el organismo público puede llegar a tomar alguna de esas políticas. Por ejemplo, hace poquito se hizo una campaña que se llama La Plata no descarta, para que la gente tome conciencia del daño medioambiental que generan los utensilios de plástico de un solo uso. Entonces, después de ese trabajo, se logró crear una ordenanza municipal donde hoy en día está prohibido el uso en cualquier tipo de restaurante o de buffet de los utensilios de un solo uso, como los tenedores, las cucharas, y eso se logró gracias a esta participación ciudadana que fue dada por el municipio. Así que yo creo que esa es una situación interesante que se puede replicar en los distintos municipios del país. Fantástico. Me parece que hay una semilla acá, Martín, Daniel y todos, o sea, de sembrar de otros encuentros virtuales de nosotros, compartiendo buenas prácticas de educación popular, mirando la basura, o lixo, o descarte, o economía circular. Me gusta este termo que usted usa, La Plata no descarta. Pues seguro que es Mar del Plata. Todavía, cuando tomamos la parte económica, La Plata no pone nada afuera. Nosotros humanos ponemos. Porque La Plata tiene una mirada de ganancia, inclusive sobre la propia basura, sobre el propio lixo, que nos tomamos el término de la basura, lixo, basura. Para mí, basura no existe. Existe la incapacidad humana de generar un nuevo aprovechamiento de distintos residuos o distintos elementos que La Plata no descarta. O sea, entonces me gusta un poco este tema, y inclusive la semilla ahí todavía una cátedra, no con ponencias teóricas, con ponencias de cases, o sea, hacer una feria virtual de cases de buenas prácticas para la sustentabilidad. O sea, yo soy loco en proponer, no soy loco para resolver. Entonces, seguro esto que Antonio y Martín traen, de norte a sur, el tema central, por ejemplo, basura, sustentabilidad, y por lo tanto, Mónica, Carolina, la sustentabilidad multidisciplinaria, o sea, no es solo basura. Sustentabilidad de nuestra cultura, nuestras raíces, que Alfredo también trabajó en los primeros bloques. O sea, entender que la sustentabilidad es garantizar la diversidad cultural, la diversidad de identidades, las características propias de los pueblos originarios, Antonio. O sea, entonces, esto es sustentabilidad. No es solo mantener el árbol en pie o no descartar la basura. Es mucho más amplio que esto.
Y por lo tanto, fantástico las dos contribuciones y me pongo nervioso acá para poder, en la perspectiva de lo que se apunta como posibilidades. Y yo gustaría Profesor, quiero agregar con lo que se estaba diciendo acá, Misiones es una, más allá de lo que dijo recién, ¿no? Sobre lo cultural y mi especialidad, que es el turismo religioso, no, volviendo al tema de Misiones es una provincia que tiene más de 67 parques, entre parques provinciales, nacionales, reserva de biosfera. Y la problemática que estamos teniendo en Misiones es que la selva paranaense, que es un tema que toca a los 3 países, y sobre todo Argentina y Brasil, la selva paranaense se está extinguiendo. Nuestra selva paranaense que comenzaba, digamos, tenemos zona sur, zona de campo en Misiones, iba a zona centro, se está extinguiendo hacia arriba. ¿Por qué? Por el tema de la deforestación, el tema de la Misiones está creciendo con municipios. Si bien el progreso, el progreso es un desarrollo, pero también es una problemática acá porque desaparecen las selvas y los montes. Se están creando muchos municipios, Misiones tiene 75 municipios, sí, 17 departamentos y 75. Al crearse el desarrollo, nuevos municipios, la selva va desapareciendo. Eso también es una problemática. Tenemos muchos parques provinciales y con el tema estamos teniendo un poco de sequía también ahora. Si bien Uruguay ya se está declarado en emergencia hídrica, bueno, pero nosotros venimos ya, Misiones es una provincia húmeda, la más húmeda de toda la Argentina, pero está teniendo falta de agua también. Bueno, y esa es una problemática que estamos teniendo y que coincido con lo que hablaba también Antonio, y es una problemática ambiental, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo económico y social. Profesor, tiene el micrófono silenciado. Sí. Sí, perdón. Es esto, Mónica Carolina. Yo quiero pedir para que usted peleen por esta temática y la perspectiva futura de la cátedra ahora en los seminarios general, además de tomar los temas individuales. Yo voy a orientarnos para que tomamos un tempito ahí de un receso, 10 minutos, y arrancamos todos en el otro link general de la clase. ¿Estamos de acuerdo todos? Fantástico, gracias. Y ahí salimos de aquí y en 10 minutos prendemos la otra aula general. Fantástico trabajo de este grupo y me encanta y me entusiasma. Hasta pronto, nos vemos nuevamente.